Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ela Podcast. Eu sou Carol Kane, idealizadora e realizadora desse projeto que eu estou adorando fazer agora com imagem. Quero aproveitar, antes de iniciar esse episódio, agradecer a nossa patrocinadora oficial, Jaque Oliveira Beauty, e a minha querida amiga Jaque Oliveira, que é responsável aqui pela nossa imagem, tanto minha quanto da Ju. Muito obrigada. E deixo o convite aqui para vocês, para os próximos episódios, né? Que desejarem fazer parte do patrocínio, entrar em contato comigo, depois eu deixo os contatos. Para quem ainda não assistiu a essa temporada maravilhosa, que vem falando muito sobre propósito, sobre mudança de carreira, sobre ressignificando o caminhar, aproveite, corre lá no Ela Podcast e assiste os episódios anteriores que estão fazendo sentido e se conectando com o episódio de hoje. Eu estou aqui com a minha querida amiga que está no hall das minhas preferidas. E sim, eu estou trazendo as minhas preferidas porque o papo flui e é uma delícia. Jo Romantini, ela que é preparadora física e mental, idealizadora do programa Prática Integral. E eu trouxe ela para falar um pouquinho com a gente hoje sobre propósito. Continuar falando sobre propósito, que a gente vem falando isso em toda a nossa temporada. O que te move, né? Todos os seus desdobramentos do que te move. E quais foram as conquistas, as dificuldades, como tudo isso aconteceu na sua vida. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto maravilhoso, eu gostaria que você contasse para a gente, primeiro, se apresentasse, né? Falasse um pouquinho do seu trabalho, mas falasse para a gente como é que você está se sentindo Ah, hoje. é um prazer enorme estar aqui com você, Carol. Fiquei muito feliz pelo convite, você sabe disso, a gente que já vem numa trajetória, né? Estar ao seu lado, acompanhar aí todas as dificuldades e transformações que vem acontecendo na sua vida é maravilhoso. Então, eu sou muito grata por você confiar aí, né? Tanto dessa preparação para hoje estar aí com esse projeto maravilhoso de podcast. E para mim, vir falar aqui para você, chegar até você, é a minha missão. Então, eu sou a Ju Romantini, sou treinadora física e mental. Eu sou formada em educação física, pós-graduada em reabilitação cardíaca e a minha trajetória de vida foi partindo, né, para sair só do âmbito físico e olhar para o ser humano de forma integral, né? Então, tudo isso acontece na minha vida devido a crises de ansiedade após eu ser mãe, após alguns traumas que eu sofri com assaltos, e aí aquilo foi intensificando a minha ansiedade. A gente sabe hoje, né, Carol, que a ansiedade é um dos grandes problemas de saúde mental que a gente tem na nossa sociedade, né, no mundo todo, e eu pude viver isso na minha própria vida. E mergulhei num processo de autoconhecimento que a gente vai falar muito hoje. E a partir disso pude conhecer Nuno Cobra, pude me aprofundar no yoga, pude ir para a faculdade novamente na Unifesp, me especializar em mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, e o ano passado certificada pela Harvard University em medicina do estilo de vida, né? Então, ampliando aí, saindo do âmbito corpo e indo para um âmbito de saúde integral, saúde de um ser que realmente se fortalece em todas as suas camadas e prospera, e com isso cria e gera propósito para outras pessoas também. Nossa, gente, que delícia! E é isso, né? Hoje não dá mais para a gente separar as caixinhas e achar que nós somos seres separados, né? É uma Exato. unidade, nós somos um ser só, uma máquina que funciona na sua integridade, né? Então não dá para a gente separar corpo, mente, espírito, Espiritual, né? Não dá para a gente. Eu fechei a porta do trabalho, eu sou uma pessoa. Não, nós não. somos um ser só, né? E eu percebo também, ouvindo um pouco você falar sobre a ansiedade, que isso assola todas as pessoas, mas eu percebo, né, no nosso dia a dia, ali, conversando com as mulheres, que isso é uma condição, me parece que muito mais feminina. Você pode me dizer se eu estou certa ou se eu Uhum. estou errada,
muito pela função de todas as atividades, né, que a gente e todas as funções que nós somos enquanto mãe, mulher, esposa, empresária, empreendedora, né? Então essa ansiedade do que vai ser, né, do que foi, Sim. do que vai ser, que é muito do que A mulher, ela estatisticamente, ela é mais acometida pela ansiedade do que os homens, né? E essa estatística, né, a causa para tudo isso, com certeza tem a ver com esse momento em que a mulher ela passa a assumir papéis que antes eram papéis muito masculinos, né? Então ela vai para o mundo corporativo, ela tem as suas funções fora de casa, mas dentro de casa ela ainda é a mãe, né? Então a criança, a primeira coisa quando acorda é chamar a mãe. Pode ser que na sua casa seja diferente, mas a gente vê que a mãe ainda é o acolhimento, ainda é o útero biologicamente. Então, a mãe ela tem a função feminina de acolher e olhar para tudo dentro de casa, né? Então, a mulher ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, né? Ela precisa estar com a libido muito boa, né? Para se manter ali firme e forte na sua parceria de relacionamento. Ela tem toda a carga das questões do mundo corporativo, ou como empresária, ou como comerciante, que hoje qualquer pessoa tem, independente do ser feminino ou masculino. Então, esse acúmulo de coisas vai fazendo com que falte tempo para ela se priorizar. E aí gera esse quadro de ansiedade e de culpa, né? E de culpa, eu ia usar essa palavra. Então, a mulher, ela tem essa culpa quando ela tira um tempo para cuidar dela, né, para fazer a sua atividade física. Puxa, mas eu devia estar me dedicando mais ao trabalho, eu podia estar fazendo outras coisas para os meus filhos. Então, assim, sempre envolvendo muita culpa. Então, realmente, a questão da ansiedade, ela é uma questão em que as mulheres hoje estão muito preocupadas em como lidar com isso. Eu venho te acompanhando, né? Eu acompanho a Ju, Uhum. né? Depois ela vai deixar aqui os contatos e os programas, mas tem o Clube da Calma que você fala bastante sobre esse assunto, de como dar conta de tudo. E que, na verdade, não é o dar conta de tudo, é primeiro entender o que é esse tudo para você priorizar. Mas a gente fala sobre esse assunto já já. Tá bom. E eu queria continuar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta, né? O que faz hoje o seu coração arder? E por que eu faço essa pergunta, né? Porque tem muitas pessoas, né? E eu já me vi nessa condição de deixar a vida te levar. E você não caminhar e ter um propósito e um caminho definido com aquilo que pulsa o seu coração, né? E aí, quando eu faço essa pergunta para você, o que faz hoje o teu coração arder e pulsar? Carol, eu tenho muito essa relação com o corpo e com as percepções do meu corpo, a minha intuição, né? E quando eu entendo o coração arder, quais são os sinais que meu corpo me manda que é isso? É isso, né? Você está no caminho certo, você pisou na terra, você nasceu para estar neste momento. E hoje eu tento andar pela minha vida muito atenta para que todos os meus momentos sejam com esse arder no coração. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, né, com essa troca gostosa, sendo entrevistada por você, chegando a tantas vidas através da minha própria história, isso faz o meu coração arder. Porque isso é o que eu acredito que, através do meu estudo, dos meus dons, daquilo que eu venho pensando e maquinando, que forma isso chega de um jeitinho fácil para você que está me escutando, para que você consiga incorporar na sua vida chamas no coração, para que você consiga transbordar entusiasmo, para que você consiga ter vitalidade para, sim, dar conta de tudo que é essencial na sua vida. Então, tá aqui conversando com você e fazendo isso se multiplicar faz arder meu coração. Mas eu escolhi ter uma família. Então, quando eu tô com o meu marido, a gente tá jantando, conversando, ali é uma escolha minha ter um relacionamento. Então, ali também arde o meu coração, né? Ali também tem entusiasmo. Quando eu escolhi ser mãe,
Então, quando eu também estou ali, né, cuidando dos meus filhos, eu hoje preciso ter uma atenção com a minha mãe, que já está idosa. Então, é uma escolha minha ter uma atenção e dedicar tempo a ela. Então, ali também arde. Às vezes, uma amiga que eu não falo há muito tempo começa a vir na minha cabeça, né, o pensamento dela. Então, eu mando uma mensagem e dedico tempo. Ali também arde o meu coração. Então, quando a presença do seu estado físico, mental, espiritual está conectado às suas escolhas diárias e você sabe o porquê você está vivendo naquele momento e qual é o seu papel naquele momento, você coloca o coração, coloca o amor e a dedicação no servir e você está saudável e forte para isso, nesse momento o meu coração arde. E é muito, né, nem eu ia falar gostoso, interessante, mas é muito gratificante, acho que é essa a palavra, quando a gente tem consciência daquilo que é importante pra gente. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente faz e fala, que saco, vou ter que fazer, ou é por obrigação, e você faz por obrigação. Não, eu faço porque isso arde o meu coração. Então, você já definiu o que é o seu propósito, né? O que é a sua essência. E está presente ali no agora para isso. Sim, e você sabe que você está falando, quem está ouvindo isso pode achar que é uma forma figurativa, arder o coração. Mas vocês sabem que hoje já existem estudos de que o magnetismo do coração ele é tão forte quanto o da nossa cabeça, do nosso cérebro. Então, nós, pelo coração, emitimos ondas de magnetismo realmente que chegam até as pessoas. Então, isso é fantástico, E que não faz você se conectar com o outro e ele sentir a verdade, não só nas ações. Mesmo que você não precise falar. Não só nas ações ou naquilo que você entrega, mas aquilo que você está sentindo por ele naquele momento. E aí, assim, quando eu te vejo, né? Eu já te conheço, sei de toda a sua história, da sua missão, dos seus valores, enfim, que eu estou te acompanhando. Ju Romantini, para vocês acompanharem também. Eu entendo todo esse trajeto, mas vamos contar um pouquinho, né, para o pessoal. Quando foi essa virada de chave, né? Quando você percebeu que precisava mudar, que a situação, o mundo que você estava vivendo não fazia mais sentido para você e não estava mais te trazendo esse arder no coração, né? Esse pulsar. Eu acho que como qualquer mudança de chave, Carol, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Então o meu processo, ele durou anos e eu acredito que ele não vai acabar até o meu último suspiro. Então eu me coloco sempre em expansão. Só que a grande virada de chave e o momento de caos que eu vivi através da crise de pânico foi um pedido meu. E na hora eu não me caiu a ficha. Então eu tinha uma amiga, uma pessoa que fazia algumas palestras na empresa que eu trabalhava, né? E eu lembro que ela falava muito de viver no agora, né? E ela era uma pessoa doce, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que sempre tinha uma palavra que fazia você parar para pensar. Deixa eu contar, quando você tá fora desse contexto, você olha e fala assim, mas essa pessoa é tão estranha, né? Porque ela, assim, o mundo tá pegando fogo, tá todo mundo ali correndo a mil, e aí você vê a pessoa falando de viver no agora, mas o que ela quer dizer com isso? É difícil entender, né? Não, e assim, tinha coerência, porque ela realmente estava ali vivendo no agora, sabe? Porque quando você parava para conversar, ela olhava nos seus olhos, né? E aquilo me encantava demais. E eu falei assim para ela: eu quero ser como você, eu quero aprender a viver o momento presente. E ela deu risada, tal. Ela falou: então, vai buscando o seu caminho, tal. E aí veio a crise, né? Veio todo esse rompimento que me impulsionou ao autoconhecimento, a parar e observar. Bom, o que será que está acontecendo comigo? Eu achava que eu estava saudável, mas estava doente. Essa é uma frase, Carol, que pulsa na minha cabeça, porque quando eu começo a ter as crises de pânico, vem muito claramente essa frase para mim. Como uma pessoa que é ativa, que se alimenta, que tem um casamento lindo, que tem um filho maravilhoso que tinha 1 ano e meio, como
Eu olhava pro lado, eu não podia não estar bem. Eu não tinha. Eu me senti motivo, eu não tinha porquê. Então, eu me sentia até culpada de estar me sentindo. Gente, pelo amor de Deus, a gente não tem casa, não tem o que comer. Né? Por que eu tô me sentindo assim? Pra mim não tinha uma conexão, sabe? Aquilo foi angustiante. Até que eu parei na frente de um médico que falou: não, isso é só um sistema familiar, é hereditário. Eu falei: não pode ser. Como assim? Eu acesso uma hereditariedade dessa que me deixa mal? Não. Até que, lendo um livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, num capítulo ele diz o seguinte: observe a sua mente. Você não é os seus pensamentos. Você é quem neste momento observa os pensamentos. Esse é você. Aí eu parei. Aí lá eu buguei e eu falei: eu não sou os meus pensamentos? Como assim, né? Como assim eu não sou os meus pensamentos? Não, eu sou os meus pensamentos. Eu tenho convicção de que eu sou os meus pensamentos. E tudo isso, porque assim, quando você tá com crise de pânico, só vem besteira na sua cabeça, né? Só vem morte, só vem coisas horríveis, Então, puxa, ali eu já clareou, eu não sou tudo aquilo. Calma. Então, por que que isso chega até mim? Quem sou eu? Aí eu entrei no processo de quem sou eu então, né? E foi nessa busca, né, Eckhart Tolle, o médico Deepak Chopra, que eu mergulhei em tudo isso. E aí eu fui buscando os sinais que foram aparecendo para mim, né? E esses sinais chegam até hoje, acho que também vão por muitos e muitos anos, que foram compondo o que hoje é o meu trabalho e o que hoje é o meu estilo de vida, Que é o que né? você acredita, né? É o que eu acredito. Então, um dos primeiros pilares era a natureza. Então, essa mesma amiga chegou para mim e falou: Juliana, quantas horas você passa dentro do seu trabalho sem saber onde eu trabalhava? Era tipo a parte de baixo de um shopping center, né? Uma grande academia, na parte de baixo. E E aquele lá, movimento todo, um não, monte de... movimento, mas assim, eu não sabia se estava chovendo, se não estava, porque eram lacradas as janelas. E lá eu não sabia nada, né? E ali no concreto, né? Muita televisão. Então, assim, Muito quando. barulho, muito... Nossa, muito barulho, notícia o dia inteiro, pessoas entrando, saindo, bababá. E eu não tinha relação com a natureza mais, realmente. Quando eu ia viajar, sempre gostei, mas assim, Não não era o era meu dia a dia a dia. dia, não era... Não tinha relação com o sol, que eu tanto amava, não tinha essa relação. E a partir disso veio também esse observar da mente, se aquietar. E aí eu comecei a fazer muito relaxamento, entendendo que o meu sistema nervoso ele estava abalado, né? Ele estava desregulado. Então veio também o autoconhecimento do meu sistema nervoso. E como é importante, a gente está falando de autoconhecimento neste episódio, nós falamos de autoconhecimento no anterior, assim, e vamos continuar falando, né? Como é importante a gente parar, né? Para entrar dentro da nossa essência e voltar para dentro para redescobrir quem nós somos, Como é né? para mim. Porque como é para mim, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está numa caminhada por N motivos, né? O casamento, os filhos, o trabalho, a gente vai para ser uma melhor versão para o outro, a gente deixa de ser uma melhor versão para nós, né? E a gente não volta para olhar assim, como que eu estou me sentindo, como que é isso para mim, né? E a gente deixa de olhar, de ter esse olhar e perceber como a gente tá se sentindo em relação àquilo e segue. E aí eu acho que muito por conta desse movimento de ir desgovernadamente, sem olhar, né, e ter um propósito naquilo que você está fazendo, é que você acaba deixando de lado os seus valores e adoecendo, né? Sim. E a gente demora muito para perceber esse movimento que a gente vem fazendo, né? Esse olhar, né, de olha para dentro, percebe o ambiente, né? Olha para dentro, percebe o ambiente. Essa foi uma grande chave, uma grande descoberta, né? E isso veio me curando aos poucos, que é o estilo de vida mindfulness, né? É uma forma de viver com atenção plena. Então, a minha atenção não está só no fora, ela está também naquilo que eu acredito. Então,
quando a gente está muito pautado no externo, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, na autoestima, né? Sim. Alguém vira para você e fala: Nossa, Carol, você emagreceu. Aí você pega e fala assim: Não, não emagreci, eu me pesei, hoje tá igual, né? Aham. Ok, você tem essa convicção, né? Você agradece, obrigada, essa é a sua visão, tal, mas não emagreci, não, me pesei hoje, tal. Ou, nossa, como você é grossa. Aí você fica falando, será que eu sou grossa mesmo ou será que eu tô sendo firme, né? Quando você faz esse trabalho, né, de observar internamente, você sabe quem você se conhece e, portanto, você faz esse movimento e o outro é o outro, com as expectativas dele, com as vontades dele e tal. E você, quem é você? Ah, ok, agora eu tô no meu eixo. Você não quebra, né? E só que quando a gente tá, né, com atolada de coisas, tal, a pessoa chega, aí você fala: "Nossa, será que eu sou mesmo? Nossa, É. será que não é isso que tá afetando tudo na minha vida? Nossa, será que vai dar certo?" E aí um comentário Já desaba seu dia, desestrutura tudo aquilo que você tudo. planejou e pensou, porque você não está convicta de quem você é de fato. É. Você não incorporou, né, quem eu sou. Eu não sou assim. Eu precisei, né, me posicionar nesse momento, mas não é isso, E não né? Não tem estou sendo. raízes, né? Não É, tem raízes firmes para que te sustente num momento em que bate um vendaval, é. né? E eu me sinto assim, eu sinto que eu não tinha raízes fortes, estava aqui tudo muito no superficial. E aí eu fui construindo em mim e fui construindo uma metodologia baseada em saúde, né? Baseada na medicina do estilo de vida, baseada em vários mestres que eu encontrei pelo caminho, né? Como Nuno Cobra, como Orlando Cani, como os mestres do yoga, né? E tudo isso foi formando para mim essas fortes raízes. E isso tem feito aí há 10 anos de metodologia prática integral, transferir isso, né, essa metodologia para que outras pessoas possam também firmar a sua estrutura e crescerem. A árvore só cresce se as raízes dela estiverem profundas. Se não parece que ela vai subir, quebra. Parece que ela vai crescer, quebra, né? A gente pode usar essa analogia não só para a saúde e para a vida, né, mas também para o trabalho. Eu costumo falar, quando eu estou falando com as minhas mentoradas, sobre isso. Se você não constrói uma base sólida, né, pautada ali em propósito, em missão, em valores, a possibilidade desse negócio não dar certo e acabar no meio do caminho e nem chegar ali a um processo de sucesso, de prosperidade, é muito grande, Muito. né? Porque tudo que você faz de forma muito superficial, que não tem esse embasamento, essa raiz, ele vai se romper, ele vai Vai. quebrar. E não só para a saúde, para a vida como um todo, né? Mas ele inclui também no trabalho, nas relações pessoais, com amigos, com a família, com os filhos. Eu acho que esse ponto ele é muito importante para a vida, que é criar essa base, né, de respeito. E claro que cada área tem a sua estrutura de base, né? Mas ela funciona para tudo, né? Investir no básico, na base. Então, primeira coisa é saúde, carreira, financeiro. Vamos primeiro preparar a base. O problema é que as pessoas já estão indo lá na frente sem a base pronta. Aí quando precisa acessar, né? É, Como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Opa, eu não tenho recurso, porque eu não é. construí essa base, né? Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa estrutura emocional, eu não tenho esse manejo. Então, Levando isso para um lugar mais simples, para quem precisa exemplificar, por exemplo, a gente usa o corpo, né, na prática integral para todo esse autoconhecimento. Então, as pessoas querem correr, elas querem se preparar, mas elas já querem correr 5, 10, 15, uma maratona, mas elas não têm ainda uma base de caminhada, o coração ainda não está pronto para fazer uma caminhada rápida. O joelho ainda não está forte para correr, o seu tornozelo ainda não está forte. Então, para que você quer correr? Vamos investir tempo aqui na base e tá tudo bem, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos: vamos com constância, mas sem pressa e sem atropelar os processos. e o que eu percebo muito a gente falou sobre isso agora há pouco, né? Que eu quero correr porque tá pago, né? Tá todo mundo correndo.
né? E eu vejo pessoas ali correndo e falando, eu tô com o joelho ruim hoje, mas eu tô correndo. É como se fosse uma competição ou uma obrigação de pagar, né? E não é isso, né? Não, Tá senão investido. eu fico com aquela sensação de escassez, de que eu tô sempre devendo algo para a vida. Eu tô sempre devendo. Eu não fui na academia, eu não fui treinar hoje. Ai, meu Deus, não fui. E a ideia não é essa. É você investir na sua própria vida. Eu invisto uma caminhada porque eu sei que isso vai produzir para minha vida frutos, benefícios muito grandes. Então eu invisto tempo em mim, né? Muda é uma palavra, Que mas muda que todo o muda conceito. todo o conceito de escassez para abundância. Ô Ju, você sente que isso foi um chamado para sua Sim, vida, um chamado sim. divino, assim, um chamado. Qual que é a sua percepção? É material ou é divino? Essa forma de viver. Olha, Carol, eu não tenho essa separação, assim. Para mim, eu tenho uma conversa com os sinais de Deus, né? Para mim, Deus, ele está em tudo. Então, quando algo acontece, eu sei que ele está conectado ali e me pedindo. É um chamado sempre. Então, às vezes eu tenho dificuldade de entender ali qual é o propósito desse chamado. Então, eu paro, eu reflito, às vezes demora um tempo, mas ok, né? Quando eu passo por isso, eu entendo que ele teve. Na minha grande quebra, quando eu estava na crise mesmo, eu tinha uma outra amiga que fazia reiki em mim e tal, a Ellen querida, e ela disse para mim, Ju, isso é uma preparação. É. Aceite. Você está sendo preparada. A sua empatia, você só vai entender o que é isso se você viver na sua própria vida e encontrar a cura por si só. Então, aceite isso. Foi É difícil. difícil. Porque Difícil, a gente não difícil. entende que. A gente fala até. Hoje eu compreendo algumas coisas, né? Que até falar sobre a sua dor pode curar o outro, né? Por que eu estou passando por esse processo para crescer, né? Assim, é sobre você, sim, mas é o que você entrega para o outro. Então, Isso. eu acho que, quando eu falo de chamado divino, assim, a percepção que eu tenho é que Deus está nos preparando, né? Para levar para o outro, né, esse entendimento, esse olhar, né? E talvez até uma cura, né? Isso. De alguma coisa, né? Então, mas eu tenho essa relação com a vida, tá? Então, depois das práticas de atenção plena, né, e de ter aprendido todas as técnicas e virar professora, em que Muda eu essa chave. muda a chave, você percebe tudo como grandes sinais, né? E eu acho isso muito interessante. Olha só que engraçado. Essa semana a minha mãe teve dengue, né? E ela teve no finalzinho da dengue uma crise de ansiedade. E isso se conectou com a minha, né, ansiedade. Então, assim, eu tenho memórias ali, né? E eu, putz. E aí me veio o medo, né? Meus filhos indo pra escola, né? Tudo normal, Normal. acontecendo normal. Aí eu fui buscar minha filha na escola e ela falou: mãe, hoje é dia de roda literária. Eu trouxe um livro para ler em casa. E aí eu falei: que legal. Aí E ela você falou: super olha o preocupada com livro. medo. É, o medo. Aí eu olhei e falei, puxa, que bacana. E aí eu fui ler um livro de criança. Eu tenho piamente a fé de que ali existia um sinal, entende? E aí, conforme eu fui lendo aquela historinha de criança, eu fui dizendo, obrigado, Deus, por aqui ter algumas ferramentas para eu seguir em frente. E ali, Mas você só percebeu também porque estava com essa atenção plena, né? Exato. Se você fala, não, filhinha, deixa para depois porque eu tô preocupado, eu tô com medo, Exato. você não ia ter essa chance de ter contato com esse divino. Então, essa conexão do encantamento, de perceber que mesmo nos momentos difíceis existe luz, só que você precisa estar atento para essa luz, né? Você precisa estar com o canal ligado, porque às vezes o padeiro foi te servir um pão, ele vira e te fala alguma coisa e você sai e fala: é essa a resposta que eu queria. Já aconteceu várias vezes comigo. De eu não ter de eu ter dificuldade em escolher coisas na minha vida e pedir,
meu Deus, eu preciso entender qual é o caminho que eu vou seguir. E aí eu passo na rua, cruzo com uma pessoa que eu olho todo dia lá, varrendo a calçada. Oi, e aí, tudo bem? Como você tá? Porque uma amiga tá. Começa a contar a história da outra pessoa que tem a resposta para você. Aí você fala, meu... E é aí que eu te digo, estar atento à chama do coração, porque quando você sente aqui no seu corpo, é isso, é Para, isso. Aí, isso é atenção plena. Escuta o outro, porque a vida, né, ela tá só passando por você e te mostrando mais de você mesmo. Então, quando você começa a achar todo mundo chato, todo mundo ridículo, o mundo sem esperança, isso tá dizendo muito sobre você e e o seu não sobre o interior. outro, né? É, mude a si mesmo, mude o mundo ao seu redor, né? É verdade. Gente, a conversa tá tão maravilhosa, né? Ai, que Ai, eu delícia, eu amo falar disso. adoro. E quando a gente senta para conversar e falar sobre vida, né? Sobre a atenção plena e sobre o corpo, Isso. que é o templo, você fala muito sobre isso, né? Eu confesso que eu estou num processo desse entendimento. Uhum. Para mim, algumas coisas ainda são difíceis, mas é um processo, né? Como você disse. E aí, assim, a gente entende que é um chamado, né? Que é um propósito. Você já entendeu, né? Essa situação. Mas falar sobre saúde integrativa, né? No mundo que a gente vive hoje, não é uma coisa muito fácil. Você se Não. depara com situações em que as pessoas ou elas não entendem o que você está falando, às vezes para assim, meu, acho que a Jo é um ET, né? Como que ela está falando sobre isso no mundo em que a gente vive? Que, na verdade, você já está falando de um mundo que é o ideal, que é o que a gente precisa viver para ter longevidade, saúde, né? Uhum. E viver o nosso propósito ali com as coisas que a gente escolheu e com a vida. Então, e diante disso, entendendo essa dificuldade da comunicação, dessa prática integral, como empreendedora, mulher, como é difícil o seu dia a dia falando financeiramente, Sim. né? Porque assim, uma coisa é academia, vai lá, a gente sabe, cobra um monte de mensalidade, ninguém vai, todo mundo finge que treina, finge que vai, mas eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Uhum. Essa é a realidade. Mas quando você está preocupado com o outro de verdade, com a saúde, a mobilidade, né? Eu sei porque eu já participei da prática integral e é isso, né? Você tem uma troca muito grande, uma entrega muito grande do outro por uma saúde plena. Sim. E como é essa dificuldade para você? Existem muitas dificuldades quando a gente fala sobre um ideal, né, de estilo de vida, né? E as pessoas ainda não entendem sobre conexão corpo e mente, né? Elas ainda acreditam que é o mais, né? É sempre mais, porque elas estão num ritmo frenético. Então, deitar embaixo de uma árvore durante a semana para relaxar, para muitas pessoas é dolorido, embora seja a cura, seja o que vai fazer com que ela não precise do antidepressivo, vai fazer com que ela não precise entrar numa cadeia de tomar antidepressivo, né, num ciclo. Processo, Mas, mesmo assim, ela ainda olha aquilo como algo, né, que desconectado dela mesma, né? Então, essa é a grande dificuldade hoje que eu sigo, mas assim, sigo confiante, buscando formiguinhas que estejam conectadas a isso. Não tem glamour nenhum andar descalço na terra, né? Ali não tem brilho, mas tem valor, né? Então, qual o valor de uma pedra preciosa que você coloca um brinco e qual o valor de pisar na terra? Então, quando eu digo que o ser é integral, é isso. É porque você começa a ver valor em tudo. Então, para mim, eu adoro um brinco, claro, um colar de diamante, maravilhoso, que lindo, quero a usar, nossa parte tudo de lindo, menina perua, lógico, linda, né? Mas eu vejo um valor intangível na simplicidade de se conectar com a natureza e sentir prazer por aquilo. Então, quando você começa a rever valores e atitudes na sua vida, eu acho que tudo isso começa a mudar. Aí é que você começa a aprofundar as raízes. Então, assim,
O colar de diamante pode ser que um dia aconteça algo na sua vida e você precise vender Ter que ele desfazer. para investir em outra coisa. E como você Claro. vai viver sem ele? Já o pé na terra nunca vai te faltar. Não vai faltar para ninguém essa conexão. Ela é infinita e abundante para E a todos. natureza tá aí, né? É E ela é isso. vida, e a gente Ela é aprende vida. muito com ela, né? Tudo que a Exato. gente precisa, na verdade, tá ali fora, nosso acesso, tá na natureza. Se a gente puder aprender com todo o movimento e todo o ciclo dessa vida, a gente aprende muito, A muito. natureza, na hora de se alimentar, a mesma coisa. Poxa, maravilhoso, né? Você ter lá um super jantar gastronômico e tal, mas assim, não tem valor para você ir para a cozinha, descascar um legumes, olhar para a comida que você fez, colorida, cheia de vitalidade e Cheio de tal, grãos e sementes. e respirar, comer e gostar daquilo. Isso é saúde, entende? Isso é valor, isso é raiz, isso nunca vai lhe ser tirado, né? Então, sabe quando você vai conectando e entendendo que isso é treinável, esses valores, aonde você busca as suas raízes e seu aprofundamento, é treinável. Então, hoje, as dificuldades existem na minha vida, né, de passar sobre esses valores? Existem. Eu acho que tem muitas pessoas que ainda estão querendo olhar partes, né? Sim. Ai, eu não sou tão bonita porque o meu quadril, eu tenho celulite no quadril. Ah, eu não sou tão bonita porque eu precisava ter outro nariz. Ah, eu não sou tão bonita porque eu tô com uns quilos a mais. E não é Eu isso. deveria estar numa academia melhor, tal. E não é sobre isso. A sua beleza vem, né? E o seu corpo, ele se expõe quando você está você. Quando você está fazendo as suas escolhas, está curtindo estar lá, está conectado com o sagrado. E aí a beleza, ela vai acontecendo. E os excessos de quilos, por exemplo, que as pessoas procuram muito, né? As academias, os exercícios, para perder quilos, isso só acontece, o emagrecimento, naquele momento em que você vai liberando alguns excessos. Isso também precisa do seu autoconhecimento. Puxa, mas será que eu preciso de uma barra de chocolate? Né? Eu posso ser dona de mim mesmo e regular a minha atitude para. Não estou falando para de comer chocolate, não. Come um pedacinho, mas aquele pedacinho tem que te levar ao êxtase. É isso. Ô, Ju, e quando a gente olha para esse assunto, né, que eu acho que peso está muito ligado, né, faz parte do nosso mundo, né? Então, a gente tem países, lugares. O Brasil está entrando num ranking de obesidade, né, Altíssimo. altíssima e grave. Assim, eu posso estar errada, tá? E aí você pode me ajudar nisso. Mas eu penso que num passado muito recente, tá? A nossa relação com a atividade física, ela estava muito relacionada a um público restrito de pessoas. A grande massa, as pessoas, os trabalhadores, que eu acho que isso vem muito dos nossos pais, avós, tinham um pensamento assim: você precisa trabalhar e estudar para ser alguém na vida. Né? Então, trabalhar e estudar para ser alguém na vida. E nesse caminho de trabalhar e estudar para ser alguém na vida, eu nunca ouvi, tá? Você pode falar, de repente era o meu núcleo, mas eu não ouvi as pessoas dizer: olha, você precisa Se dar cuidar. atenção para a saúde, porque senão depois você vai chegar nos 50, 60 anos e não vai ter mobilidade. Você vai ter uma cabeça que estudou, uma cabeça muito boa, mas um corpo que não acompanha, né? Então, eu percebo que isso tem a ver um pouco com gerações, com aquilo que a gente acredita, né, dentro do sistema ser correto, e eu falo por mim, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em criar rotinas. E assim, para mim treinar, fazer os exercícios, comer não, comer eu como super bem. Às vezes eu tenho excessos, né? Mas assim, eu como mediterrâneo, eu como legumes, as frutas, né? Porque naquela época isso era muito barato. Depois, porque o industrializado, que era a moda, era muito caro. Infelizmente, hoje industrializado é mais barato do que o natural. Não dá para acreditar, Você né? entendeu? Num país que é o país que planta, que produz, Exato. do agro, né? É. Então, assim, olha, na minha cabeça fica muito claro isso. Então, você comia muito bem,
mas não tinha tempo para fazer, se conectar com essa atividade física, que isso era para os preguiçosos, para quem tinha dinheiro, para quem, enfim, é uma coisa eh, de crença limitante, tá? E aí vai estudar, trabalhar para ser alguém na vida. Então, isso ficou muito enraizado na cabeça. Mas sabe o que acontece, Cá? É que assim, o estilo de vida mudou em 2 gerações muito bruscamente. Então, assim, por que não precisava fazer exercício? Porque precisava caminhar para chegar de um lugar até o outro, entende? Era Então, essa a assim, as explicação. pessoas eram magras porque elas gastavam energia para viver. Elas tinham mais atenção porque elas precisavam esperar e não tinham tanto conteúdo na cabeça. Então, vamos usar, por exemplo, não existia o WhatsApp, mas existia o fax. Você mandava um documento por Por fax. fax. Quanto tempo você ficava na frente de um fax esperando o fax sair? Isso quando não dava pau e você tinha que usar da sua inteligência para reiniciar aquilo. Então, hoje o mundo ficou absurdamente confortável. A gente não precisa sair do lugar para nada. Alexa, desligue a televisão. Alexa, eu vou te falar que eu tenho uma Alexa em casa e é isso. Os robôs estão cada vez mais dominando o mundo. Então, o exercício, ele tem que entrar num formato não natural, que é em E é forma. isso que vai doer. É isso que vai doer. Porque a minha vontade é vontade de ficar parada. Eu não vejo um porquê se mover e fazer uma caminhada. Eu não tenho que ir de lugar a lugar nenhum a lugar nenhum. Vou ficar andando em círculo. Sim, é um ajuste de estilo de vida para o que a gente construiu na modernidade. É por isso que a gente não escutava tanto falar sobre isso. Fora descobertas, Cá, sobre a massa muscular, né? Então, assim, se a gente falar de propósito hoje, a gente quer construir com que força? Até quando? Né? Por exemplo, eu falo, eu vou lançar meu livro esse ano, mas eu falo, puxa, olha, eu tenho 43 anos. Quantos livros eu quero ainda escrever, sabe? O Porque quanto eu ainda quero colocar para fora de quem eu colocar, sou. exato, eu quero deixar um legado para esse mundo, tal. Então, assim, é, quando você quer parar de trabalhar? Não quero parar de trabalhar. Eu quero estar falando de saúde no último dia da minha vida. Então, quando você descobre de fato qual é a sua missão, você quer se sentir forte para que isso continue mais e mais. Então, você precisa estar bem para você transpor o que você veio fazer, né? E aí é que eu te digo, os estudos sobre massa muscular dizem que a gente vive mais, vive melhor, né? Porque você tem reserva, é uma aposentadoria. Músculo é uma aposentadoria de vida, né? Você pega uma infecção, aí você não come e emagrece. Da onde sai? Dos músculos. Se você não tem essa reserva, né? Ah, quebrou um fêmur. Se você não tem essa reserva, vai usar da sua funcionalidade, entende? Então, a massa muscular, ela vem sendo estudada, né? Então, suplementos, formas de se alimentar, para você aumentar a sua massa muscular Para te sustentar durante essa caminhada, né? Então, uma pessoa que tem mais músculos, não é que ela. Ah, mas eu nem quero ser um fisiculturista. Não é sobre isso. É sobre ter força. E outra, força para servir, Carol. Força para, se alguém cair do seu lado, você conseguir levantar essa pessoa, né? Então, isso é propósito, né? Qual era o propósito de eu estar ali na hora que aquela pessoa caiu? É porque eu tô ali pronta para servir. E então, propósito tem relação com força, sim. Tem relação com vitalidade, sim. Se eu me sinto fraco fisicamente, se eu não tenho vitalidade, eu tenho preguiça de viver, que propósito você quer buscar? Comece pelo corpo. Comece criando estruturas, raízes, para que aí sim. E essa atividade, né? E esse corpo funcionando, ele supre as outras coisas, né? Porque tem a dopamina que você não precisa. Claro, quem já está no estado de tomar os seus antidepressivos e tal, mas se você começou, percebeu que você está numa mudança ali, está ficando mais irritado, não necessariamente você precisa ir atrás do remédio, você pode trazer essa
Primeiro Essa ajusta ajuda- em estilo de vida. Primeiro ajusta estilo de vida. né, ajustar o estilo de vida e trazer, porque o corpo ele se autorregula, né? Ele é uma Autorregula. máquina perfeita, né? Perfeita. A gente é que assim não percebe nesse caminhar como fazer esses ajustes. E é para aí que entra um profissional como você. Eu não sei se não percebe, Carol, ou a gente está sendo treinado pela indústria farmacêutica e Pra pelo não. marketing do remédio, de que a gente tem uma forma rápida e indolor de conseguir saúde. E não é por aí, né? A gente precisa sim continuar se alimentando do que é natural. A gente precisa sim se movimentar e a gente precisa sim de silêncio e relaxamento e de bom sono. Começa por aí, né? Dormir bem, né? Exato. Hoje a gente Dormir bem. percebe que não. E não é só deitar e dormir, né? A gente precisa do sono profundo, Profundo, precisa reparador. reparador, do descanso. Ai, gente, que conversa boa. Eu quero, assim, a gente está falando de saúde, né? E está falando de um estilo de vida, e parece que isso, para algumas pessoas, pode parecer muito novo. Para algumas pessoas pode parecer muito louco e você falar assim, nunca vai dar certo. Mas existem estudos, né, de cidades e países e uma comunidade inteira que já vive dessa forma há muito tempo, que são as Blue Zones, Exato. né? E queria que você falasse um pouquinho assim para as pessoas entenderem, até recomendar. Eu assisti aquela série e achei sensacional, de que não é uma ideia que a Ju tá inventando, ou que alguns. Porque o pessoal fala, esse natureba, esse vegano, né? Assim, Abraça a árvore. abraça com Que delícia. um ar tão Pejorativo. pejorativo e com tanto preconceito, como se fosse um ET. E, na verdade, é a forma certa como a gente precisa olhar as coisas para ter longevidade, a não ser que você não queira. É por isso que eu sempre falo, Carol, você não tem que nada, você não tem que comer brócolis, você não tem que subir escada, você não... Não. Veja, faça e veja se isso faz sentido para você. Então, esse olhar respeitoso na prática integral e com os meus alunos e mentorados eu tenho, que é assim, fique 21 dias, todo mês a gente faz 2 ciclos de 21 dias, são desafios que faz com que você aplique um hábito e veja como é para você. Eu não estou dizendo que isso vai ser positivo, mas experimenta. Então, fica 21 dias sem açúcar, né? Agora a gente vai fazer 21 dias de concentração com a vela. Para ver o que isso traz de benefício. Repetir, repetir, repetir até incorporar. Eu só percebo no meu corpo, na minha vida, se eu repetir e aquilo se tornar um hábito. E isso começa a mexer depois de repetir 21 dias seguidos. Então, a partir dessa observação de que eu construo na minha vida novas atitudes e o que isso reverbera, é que eu vou criando um novo estilo de vida. Mas não necessariamente é um estilo de vida lacrado. Ele é um estilo de vida em que você, pautado nas suas percepções, vai construindo um novo jeito de viver. Mas assim, Carol, não tem como, entende? Comer industrializado, fumar, assistir coisas autodestrutivas é uma coisa. Aí quando a mulher ela começa a olhar para essa alimentação colorida, ela começa a se nutrir de áudios que vão potencializar e De vão autoajuda, programar de redescoberta. esse mental. Ela vai crescendo internamente, entende? Então, esses recursos são muito importantes. Eu acho que eu me perdi Blue Zone. da Blue Zone, e é disso que eu vou falar. Então, as Blue Zones, quando a gente começou, a gente fechou, né, lá a prática integral, os nossos 8 pilares, foi muito interessante, porque uma amiga chegou para mim e falou assim, você conhece as Blue Zones? Eu falei, então, eu já ouvi falar, mas dá uma olhada porque tem muito a ver com o seu projeto. Quando eu cheguei lá, Carol, foi assustador. Tanto que quando você falou de Blue Zones, agora eu arrepiei. O que são as Blue Zones? São áreas no mundo onde se encontram o maior número de centenários, né? E a Carol falou da série. A série chama, no Netflix, Viver até os 100 anos, tá? Então, lá são áreas, né? Então, uma área lá na Sardenha, na Itália, outra na Costa Rica. Enfim, existem
vários lugares, uma no Japão. Então, eles cruzaram o que essas pessoas faziam de parecido, diferentes lugares do mundo, em comum. E aí, a gente foi cruzando, e hoje tudo isso é muito parecido com o que a gente aplica na prática integral. E, claro, eu incorporei muito dessa pesquisa, né, na minha trajetória de ensinamento da prática integral. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na área de alimentação, as Blue Zones ensinam o quê? Que esses centenários, todos eles não comem até ficar estufados. Eles param de comer quando ainda tem 20% de fome. Sabe? Você Os fica. 20% não é para sobremesa, né, Ju? Não Porque é eu já para te- sobremesa, não eu é já para te falei. sobremesa. Então tem aquela questão assim: repito ou não repito? Eu acho que eu tô com um pouquinho de fome. Para. Faço isso, eu repito, tá? Eu confesso. Exato. Então, esse é um hábito, por exemplo, que eu ensino, né? Não precisa, né? 80% é comer em pratos menores. Enfim, coisas que a gente sabe que tem uma indústria americana também dos big Bigs. sizes, né? Batata frita size e refrigerante. Isso não existe nas Blue Zones, né? Eles cozinham. Cozinhar, por exemplo, com os amigos ao redor é um hábito das Blue Zones. Então, na maioria das áreas tem isso. Então, puxa, que gostoso, né? A gente poder. Então, olhar para aquilo que dá certo e repetir. A gente sabe que as Blue Zones estão encurtando, né? Ou seja, os hábitos do fast, por conta das pessoas quererem ter mais tempo para ganhar dinheiro e fazer dinheiro, Fazer mais papapá, rápido. fazer mais rápido, tá diminuindo as áreas das Blue Zones. E isso é uma tristeza que a gente está vivendo. Mas eu sempre brinco com os meus alunos. Aqui no parque, na nossa lona, onde a gente faz as nossas práticas, aqui pode ser uma Blue Zone. Então, vamos fazer a nossa parte. E você sabe que eu assisti a série e uma coisa que me chamou muito a atenção entre as comunidades foi o seguinte: os idosos, depois que eles, primeiro, depois que eles se aposentam ali, né, eles continuam vivendo as comunidades, né, sorrindo muito, eles falam muito de sorrir muito, ter a rede de apoio, mas aqueles amigos que eles gostam de estar perto para trocar essa confidência, esse olhar e trocar esse coração pulsando. E eu percebi muito que eles plantam, eles mesmos vão lá e plantam, e eles continuam fazendo uma atividade física natural, né? Eles vão lá, agacham, plantam para poder comer. Então, a atividade, o movimento do corpo não para nunca. Não para. Não para nunca, Você né? falou de 2 pilares da prática integral, que é a minha metodologia agora, né? Que vale destacar. A primeira é senso de comunidade, né? A pessoa que desenvolve, e infelizmente a pandemia desenvolveu um lugar muito egóico das pessoas, solitário, individualista, né? Sozinhas, né? Pois é, e na verdade a felicidade não está aí. Então as pesquisas já mostram que a felicidade está ligada a compartilhar com o outro e fazer parte de uma comunidade. Aqui eu ouço o outro e ali eu me identifico com aquilo, né? Então, o senso de comunidade faz com que você queira o bem para você, mas o bem para você não pode prejudicar quem está ao seu redor. Então, você tem o senso coletivo. Né? Então, quando a gente fala hoje sobre sustentabilidade, quando a gente fala sobre jogar o lixinho e tal, é porque eu entendo que aquilo não só vai fazer bem para mim, mas vai fazer bem para uma sociedade. Então, eu tenho uma noção um pouco maior. Né? Então, por exemplo, eu estou contando aqui a minha história, claro, isso faz um bem enorme para mim, para o meu trabalho, mas coletivamente, quando as pessoas assistem, elas falam, puxa, eu apliquei aquilo que você falou e está dando super certo. Isso é senso de comunidade. E principalmente encorajando outras mulheres, né, a não continuarem a vivendo com aquela ansiedade, parar e falar assim, tá, deixa eu ver o que é que no entorno, na minha volta, tá acontecendo, que eu tô ficando desse jeito, né, e ter essa coragem de dizer um basta e se olhar e falar, não, eu quero viver diferente, eu preciso para ter longevidade, eu preciso para o outro, eu preciso para minha família, Isso. e eu preciso para mim integralmente. Como você consegue perceber esse movimento, e a comunidade faz isso. E uma comunidade, né, que eu percebo, nutre os seus valores.
nutra os seus valores. Isso que eu falo, que às vezes você encontra nessas comunidades coisas que você não encontra na família. Isso. No seu pequeno núcleo, no seu grande núcleo. Porque Isso. muitas vezes você não é acolhida com os seus pensamentos. Você precisa fazer um trabalho aqui Isso. para ir colhendo lá essa mudança. Perfeito, perfeito. Agora, um outro ponto que você trouxe, que foi o de plantar o seu próprio alimento e com isso se exercitar, tem a ver com a cultura de movimento, que é não necessariamente você. As pessoas já. O médico fala, vai para academia. Academia não é para qualquer um, né, Carol? É um ambiente voltado ali para muitas vezes para um fim estético, né? Então tem um ambiente de troca de comparação, troca de ego, o próprio competição. ambiente, às vezes eu não me sinto ali, sei lá, muita tecnologia, tal, aquele barulho, ficar ligada à televisão, não gosto de televisão, Para né? mim faz mais mal do que bem. Eu fico super estressada quando eu tô indo na Sim. academia. Então não é para qualquer um. Aliás, eu acho que é para uma parcela muito pequena da população, né, a academia nesse formato. Mas o médico, você ir para academia. E aí a pessoa vive naquele embate, né? Sendo que a gente tem os parques, a gente tem a praia, a gente tem as ruas, né? Onde as pessoas elas podem criar na casa dela lugares para se movimentar hoje. Mas o mais importante é a gente aprender que movimento pode ser incorporado no dia a dia. Então, hoje, será que eu não posso deixar o meu carro em casa e ir a pé? Hoje, será que eu não posso fazer a faxina em casa, né? Isso que você falou de agachar e plantar, muitas vezes a pessoa, ela vai para academia, ela tá fortona, é bonito, Mas tal, não tem sei o esse quê. movimento. Não consegue agachar, não consegue fazer agachamento profundo, não consegue fazer cócoras para amarrar o tênis do filho, entende? Não tem mais Entendo. mobilidade, perdeu a mobilidade porque perdeu a relação com o chão, com a terra, perdeu a relação com o movimento natural. Então, olha só como a gente está confundindo, As até coisas. para vender talvez produtos, né? A gente está confundindo o que é simples, O que é o que é natural. saúde, o que é natural, com algo que é complexo. Nossa, eu preciso me trocar, eu não tenho roupa para ir naquela academia. Nossa, e se eu for com essa roupa? E se os outros repararem? Gente, que complexo! É isso. Aí torna tudo muito difícil. Muito. E aí as pessoas ficam com raiva de fazer atividade física, né? Porque tá chovendo, porque tá muito frio, porque... Sim, isso faz parte, né? Da E as natureza. minhas A gente raízes continuam fracas. continuam fracas. Continuam fracas. Ju, olha, a gente tá há quase 1 hora. Você acredita? Conversando. Delícia. Não é Eu fico maravilhoso? aqui o dia todo. E aí, assim, ó, pra gente fechar. Antes de fechar, só uma coisa. Isso também, propósito tem a ver um pouco com isso também. Quando você está no seu propósito, você não vê o tempo passar. Não vê. Você está no tempo. No tempo. A gente está entregue aqui, né? Sim, tá A gente tem um propósito. Isso. Assim, a nossa comunidade, né? A gente tem uma comunidade bem forte. Aqui eu falo que tudo a gente faz entre as pratiquettes, as mulheres aqui que tá ou recomeçando, ou reconstruindo, ou já está no seu caminho, mas a gente é forte uma com a outra aqui para seguir em frente nesse propósito. E sim, né? É melhorar, é falar sobre você, trazer a sua história, A sua verdade. a sua verdade, Sim. aprender com o outro e melhorar o entorno, né? Trazer o Não nosso... existem duas verdades iguais, né? Mas a minha verdade colabora para a construção da sua percepção, né? Então isso é muito bacana, essa conexão humana, e mulheres precisam disso, né? Para se sentirem mais fortes, elas precisam. Nós, mulheres, nós nos reunimos em rodas há muitas gerações, né? Então, as mulheres, assim, existem relatos muito milenares de mulheres se reunindo em roda para acolher mulheres, né? Então, isso é muito lindo, é saber que hoje nós temos outros formatos, às vezes formatos online, formatos presenciais, formatos imersivos, formatos de você reunir as pessoas em casa, mas quanto isso é importante. Para Comunidades que se fortalecem. E falar um pouco para as mulheres assim, perder a competição, né? Porque a gente percebe que as mulheres às vezes querem competir, não é isso, né? Nós estamos ali para ter essa força de união e coesão e aprender uma com as outras, porque toda história importa.
toda história é importante e a tua história pode me curar de alguma forma, né? Ju, eu quero que você me fale antes de você fazer as suas considerações finais, que eu vou para as minhas. Tá maravilhoso, gente. Eu falei para Gostoso. vocês que essa conversa ia ser demais. E a gente pode deixar aqui um gostinho de quero mais para um próximo, Claro. claro. Mas assim, o que que você está construindo com tudo isso, né? Qual que é o teu maior sonho? Sim, se você puder me falar assim, todo esse meu movimento eu estou construindo, eu quero que as pessoas entendam isso e é esse legado que eu vou deixar. O legado hoje é sobre presença, né? Então, eu quero deixar que as pessoas compreendam que de uma forma simples, cuidando do corpo e da mente com pequenos minutos ao dia, ela possa viver com mais presença e entrega ao outro e a ela mesma. Então, que ela olhe mais nos olhos, que ela se dedique mais, que ela coloque energia naquilo que ela ama. Eu gostaria muito que o meu legado hoje se multiplicasse mais e mais, para que mais pessoas se sintam fortes, para que mais pessoas se sintam presentes para os seus entes queridos, para os seus projetos, para que elas não tenham quebra, para que elas não adoeçam no meio da realização de um sonho. Então, esse é o meu legado. Como eu posso ensinar práticas de percepção e que estrutura, que traz raízes para as pessoas neste mundo. Exato. É isso. Aqui. Construir essa metodologia, eu já construí. Agora, eu quero multiplicá-la. Eu quero que ela chegue a mais pessoas. A mais mulheres. É isso. Ai, que delícia, gente! E é isso, eu tô aqui com a Ju Romantini, maravilhosa, que eu amo. Tá na Vocês entenderam porque tá na lista das minhas pessoas preferidas? É Sua linda. isso, Que né? delícia. E aí, eu não tenho palavras para te agradecer. Agradecer o seu tempo, o seu carinho, o seu olhar, né? A sua entrega com o outro. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho desse coração pulsar aqui que está acontecendo nessa sala e que vocês possam acompanhem, escutem, né? A gente não está junta todos os dias, às vezes nem toda semana, mas eu tô ali, ó, todo dia escutando um pouquinho, ela tá tocando o meu coração, a minha vida e a forma como eu vejo as coisas. Então, Ju, muito obrigada mesmo por esse carinho, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né, por estar aqui, por ter você também na minha vida. A gente que já viveu muitas coisas maravilhosas juntas, né? Muito te ver assim, uma mulher hoje forte, né? Encontrando um propósito tão profundo, né? Hoje eu já trouxe a Carol para me assessorar aí numa outra área da minha vida. Com investimentos. Então, assim, a gente se ajuda mutuamente e todos crescemos juntos. É o que você disse, né? Se todas as pessoas ao nosso redor estiverem fortes, nós estaremos. Então, nós temos que impulsionar quem está ao nosso redor, né? E eu me sinto hoje vendo você com todo esse sucesso, feliz e trazendo esse momento tão incrível da sua vida, eu me sinto ainda mais feliz como pessoa. E mais forte, pode se sentir, porque Sim. lá atrás, lá com a sementinha, devagar, isso. Um passo de cada vez, tem contribuição para esse momento que eu estou aqui hoje. Gente, então, acompanhe Ju Romantini, né? Você quer falar um pouco das suas redes, dos programas? Antes da gente terminar. No Instagram, Ju Romantini e Prática Integral, que é o Instagram da metodologia. No YouTube, Juliana Romantini. No LinkedIn, Juliana Romantini. Eu também faço projetos do mundo corporativo, unindo times e criando raízes, né? Fortalecendo os times através do estilo de vida e da saúde integral. Então é isso, estou à disposição para qualquer dúvida, deixem aqui no podcast, se precisar de alguma coisa a Carol também repassa, não deixe sua dúvida para depois. E no meu site www.juromantini.com.br tem todos os programas e como você treinar com a prática integral, de perto ou de longe. Pessoal, acessem, entendam um pouco sobre todo esse mundo que nós falamos aqui, porque sim,
é possível, Sim. né, ter uma vida no agora, uma vida com mais saúde. E aí, assim, só para vocês entenderem porque eu trouxe a Ju hoje, né, para falar sobre esse assunto. E eu tô essa temporada inteira falando sobre eu me conheço, eu me respeito. Porque quanto mais a gente acessa o nosso propósito, quanto mais a gente acessa quem nós somos e constrói essa raiz, mais a gente tem certeza para onde a gente vai, Exato. né? E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, né? Então, assim, acessar as pessoas que cortaram aquele mato, que viveram e que têm essa experiência para trocar, façam isso. Né? Fiquem perto das pessoas que têm o que contribuir com você. E pensando nisso, tem muito a ver com a Empodera Mentoria, que é a mentoria que eu criei, né? Assim, com muito cuidado, pensando na reconstrução de mulheres, né? Das mulheres que mudaram de profissão, estão se sentindo perdidas nesse contexto, como recomeçar, porque não foi um caminho fácil, né? Você recomeçar a entender qual que é o seu propósito. Então, mulheres que estejam na fase de reconstrução, troca de profissão, né? Se separou, tem um divórcio, precisa mudar. Está naquele contexto de precisa mudar. O Empodera Mentoria veio para isso, né? Para te tirar de um ponto em que você está perdido, não sabe o que fazer, como encontrar e ressignificar suas habilidades, suas competências, tudo aquilo que você sabe fazer, né, para um serviço, um produto novo e te levar ali para uma nova caminhada que hoje é nas redes sociais, o online, o digital. É um novo momento, é esse formato de trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado aqui muito, né, da Ju para falar um pouquinho com a gente. E fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Empodera Mentoria, que está no link da minha bio, tem acesso, que é Carol F. Ken, né? Então fica o convite aqui para vocês. Não posso deixar de agradecer a nossa patrocinadora Querida, vocês acham que a oficial, gente é bonita? Sim, claro que não. Ela que prepara a gente. Jaque Oliveira Beauty, né? A nossa patrocinadora oficial. E a Jaque Oliveira Oficial é a nossa visagista chique, né? Consultora de imagem. Então, depois eu vou deixar o link aqui. Jaque, muito obrigada por esse carinho que você tem com a gente. E eu vou fechar aqui dizendo: curtam, compartilhe com as amigas e principalmente com as inimigas. Elas precisam Certamente. conhecer o lado bom, né? O nosso lado bom. Fica aqui. Um beijo. Até os próximos episódios.